Então, gente, vamos lá. Hoje vai ser lido Marcos capítulo 6, tá? Então não repara esse barulhinho não, que esse barulhinho são as minhas pulseiras. Eu queria não gostar de pulseira, mas eu gosto. E aí interfere um pouco na gravação, mas tudo bem, tá? Que aí a pessoa muitas vezes fala, tá fazendo um barulho estranho. Esse barulho é a pulseira. Não dá pra tirar tudo que é pulseira pra gravar um áudio. Aí é desanimador, né? Então eu quero fazer um negócio sem me preocupar se tô com pulseira, se tô sem pulseira, tá? E vamos lá. Então, fala aqui, Marcos 6. Vou ler. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Até interessante eu ler esse versículo, que eu não vou falar disso, mas eu vou frisar isso aqui mais um pouquinho. Lembra quando eu li Mateus capítulo 2 para vocês? Sobre Maria, os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria. Aqui, esse aqui é um versículo que ressalta isso, ó. Por acaso ele não é, ele quem? Jesus. Não é o carpinteiro, filho de quem? De Maria. Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não tá falando de discípulo, tá? A gente já explicou isso aí. Mas eu tô frisando só para vocês lembrarem, né? Quem perdeu a gravação, perdeu. Mas quem ouviu vai entender o que eu tô falando. Aí fala, as suas irmãs não moram aqui? Ainda fala que Jesus tinha irmãs, não só irmãos. Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Olha que interessante. Fala que Jesus, lá em Nazaré, onde ele foi criado, né? Que ele adotou essa cidade, né? De Nazaré, e ele nasceu em Belém, nós lemos, né, lá no Mateus capítulo 2, que ele nasceu em Belém, mas ele foi para Nazaré com os pais, né? E aí fala que ele falando dele mesmo, porque as pessoas não estavam crendo nele. Por quê? A gente, é uma coisa que é interessante, eu tiro de exemplo da minha vida. A pessoa da sua família, olha, eu tenho um bocado de gente no WhatsApp, mas muitas mesmo, tá? Eu prego em tudo que é lugar, é em aplicativo, é no WhatsApp. Tô falando de Jesus. Mas se eu abrir a boca para falar com a minha família, com os meus irmãos, acabou. Eles não ouvem, infelizmente, tá? Então, é triste isso. Mas a maioria das pessoas da nossa família não nos dão atenção. Então isso é fato, Deus está falando. Olha que ele falou aqui, ó. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Então essa dificuldade não é só na minha vida não, tá? Eu tenho uma irmã que é espírita, ela mesma falou: ah, Leila, eu sinto muito, mas eu não quero ser doutrinada, eu não quero, entendeu? Então é uma escolha da pessoa. Eu tenho uma sobrinha que me bloqueou por eu estar pregando. Então as pessoas da sua família, elas têm dificuldade de te ouvir. Isso é normal, isso é bíblico. O que nós temos que fazer? Brigar? Discutir? Ninguém vai enfiar a goela abaixo a Bíblia para ninguém. Isso é uma coisa, é uma escolha de cada um. Você tem que fazer o quê? Orar, interceder pela pessoa da sua casa, né? Ou seu filho, ou sua filha, ou seus netos, seu marido, sua esposa. Não é querer impor nada, não. A gente não vai conseguir converter ninguém, porque quem converte é o Espírito Santo. Nós temos que ser carta viva de Cristo na nossa casa, onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Nós temos que ser bênção. Então é assim que a gente vai ganhar a nossa família para Jesus, não é impondo nada. Então tem muito crente aí que é louco. Eles acham que tem que ser do jeito deles. Não tem que ser, não. Não tem que ser fanático. Só que eu tô falando aqui que Jesus teve essa experiência, mas a gente está tratando aqui de fé. A gente vai falar de fé. Olha só, quando ele fala que ele era o profeta, ele é o profeta, que não respeitaram na terra e na casa dele, os próprios parentes, as pessoas da família dele, né? Aqui é até interessante que ele está ressaltando
que são famílias, irmãos, irmãs. Aí ele fala aqui, ó, vou ler mais um pedacinho acima, vou ler mais um pedacinho aqui. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então eu vou frisar esse versículo, tá? É o versículo 5 de Marcos 6. Isso é o mais interessante do capítulo, eu entendo assim, porque sem fé você não consegue nem a sua salvação. Não adianta, você pode ser religioso, você pode conhecer Bíblia, você pode ter lido a Bíblia 1000 vezes, você pode pregar, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que tiver que fazer para manter a sua religiosidade. Mas se você não tem fé, você não vai alcançar nada, nem a sua salvação você alcança. Então isso é interessante, a gente só fala uma coisa que a gente crê. Eu jamais, o próprio Jesus fala que o que sai pela boca está no seu coração, né? O que seu coração está cheio sai pela boca. Então quer dizer, eu tenho no coração, sai pela boca. Se você só tem ódio, vai sair ódio. Se você tem falta de fé, vai sair falta de fé, vai sair desesperança, você vai estar sempre desanimando alguém ou se desanimando, porque você vai sempre pronunciar palavras de derrota na tua vida. Porque a pessoa que não tem fé, ela vai abrir a boca e sair podridão, né? Da boca, onde tem Jesus ali naquele coração, não pode sair água doce, água salgada. Essa bica realmente tem que sair água doce. Se realmente você tem Jesus no seu coração, você vai falar de Jesus, você vai crer nesse Jesus que ele vai fazer, tá? Você não vai trazer desesperança, negatividade para ninguém. Então, interessante, duas coisas que é legal aqui nesse capítulo, olha só. Uma coisa que ele fala, que ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Olha, você imagina Jesus não conseguir fazer milagre? Gente, tem pessoas botando fé em São Jorge, né? Em São Cosme e Damião, e vários outros santos aí, né? Iemanjá, e sei lá mais quantos. E muitas vezes falam, nossa, eu obtive a cura, eu obtive milagre. Então vamos entender. A pessoa vai falar, não, Nossa Senhora Aparecida me curou. Ah, São Jorge, eu fiz uma promessa, fiz uma feijoada lá no dia de São Jorge e ele me curou. Você pensa que eu não acredito? Acredito na cura. Eu acredito. Porque a cura, ela não vem na fé em São Jorge. Não é o São Jorge, mas é a sua fé colocada na coisa errada, que vai trazer a cura, vai trazer benefício para você. Porque fé é fé. Fé vai trazer coisa boa. Se você crê, pronto. Agora, Deus não se agrada que você coloque a fé na coisa errada. Aí que entra o pecado, tá? Porque aqui tá falando que nem Jesus conseguiu fazer milagres, a não ser, olha só, a não ser curar alguns doentes. Alguns, quer dizer, gato pingado. Foi lá, fez algumas curas, mas ele saiu dali entristecido, porque na terra que ele foi criado, né, a cidade que ele adotou como a cidade de Nazaré, ele colocou no coração que aquela era a cidade dele, ele foi criado lá, ele adotou aquela cidade como dele, e ali ele não conseguiu fazer grandes milagres. Não é triste? Muitas vezes ele vai em várias outras cidades e consegue, né, fazer muita gente te ouvir, mas na sua cidade você é um fracasso. Qual é o problema? É Jesus o problema ou é a pessoa que está ouvindo? É claro que é a pessoa que está ouvindo. Jesus, em nenhum momento aqui, olha o que ele fala. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus se admira com a falta de fé. Então, Jesus precisa de quê? Da sua fé. Qualquer homem ou mulher de Deus que vai fazer uma oração para você, vai interceder pela sua vida, ela precisa de quê? Da sua fé. Não é o homem e a mulher de Deus que faz milagre. Muitas vezes é um instrumento de Deus, é usado por Deus e acaba, né, você obtendo um milagre, mas não é porque eles são ungidos. Mas, claro, isso é o principal. Nós temos que ter unção para usar o nome de Jesus, né, para obter esse milagre. Mas é a fé que você tem em Jesus. Então é interessante. Aí tem pessoas que falam para mim, perguntam para mim, ué, se Jesus existe mesmo, se ele cura mesmo, por que tem um monte de gente no hospital morrendo? Por que um monte de gente morreu com Covid? Por que Jesus não resolve o problema do mundo? Por que tem um monte de criança passando fome? Porque essas pessoas não têm fé.
Se elas crerem nesse Jesus, se elas obedecerem a esse Jesus, Deus vai entrar com providência na vida de cada um. Jesus não quer ninguém sofrendo. Mas ele não vai no hospital curar todo mundo que está enfermo. Ele só vai ali se houver fé. E por que eu prego? Porque eu preciso da sua fé para que vocês alcancem bênção. Então é através da sua fé que muitas vezes uma oração que eu faço aqui na minha casa por vocês do WhatsApp, né? Eu obtenho muitas vezes pessoas que falam, poxa, Leila, obrigada, nossa, aquela oração que você fez, ó, Deus agiu e tal. Não sou eu. É porque ela ouviu, ela creu e ali Deus começou a operar. Por causa da fé da pessoa. Aí, todo milagre na Bíblia você vai ver, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus primeiro ele pregava, depois ele curava. Nenhum momento ele curava antes de pregar as boas novas. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, porque você está conhecendo a Jesus. Então, quer ver? Eu acho que eu frisei esse versículo 5, né? Nós estamos entendendo aqui que um profeta quer dizer que dentro da tua casa muitas vezes você não vai ser ouvido, mas não importa, você tem que interceder, tem que orar pela sua família, né? Continuar na fé que aquela bênção vai chegar dentro da sua casa também, né? Então é interessante, eu até vou ver um negócio aqui, deixa eu procurar aqui. Então, olha, peraí, eu achei aqui, ó. Achei interessante, você vê que Deus nem botou isso na minha mente agora para ler para vocês. Mateus capítulo 10, olha só o que fala do versículo 34 em diante. Não pense, o tópico é espada em vez de paz. Olha só, hein, o tópico. Fala, não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Quem tá falando isso é Jesus, tá? Não vim trazer a paz, mas a espada. Aí a pessoa se pergunta, peraí, mas ele não é o príncipe da paz? Ele não é paz? Que negócio é esse que ele vem trazer a espada? Eu nunca ouvi isso na Bíblia. Olha só, que interessante. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Versículo 34 e 36. Tá? Não, 34, 35 e 36 que tá frisando isso aqui. Então eu tô lendo Mateus 10, como eu falei. Olha que interessante. E olha que continua aqui no 37, ó. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então é crucificar a carne, tá? Ninguém tá falando de morte física. Tá falando de morte espiritual. Da morte da carne, né? Amortecer a carne. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Então, é interessante esse versículo aqui. Quando o próprio Jesus fala que ele não veio trazer a paz ao mundo, ele está falando ao mundo. Porque a partir da hora que você busca Deus, entra na presença de Deus, o que vai acontecer? Automaticamente vai se levantar alguém da tua família, tá? Vai se levantar, porque aquela pessoa não está na luz. Você tem buscado a Deus e aquela pessoa não. Então ela vai começar a implicar, ela vai começar a brigar com o seu modo de agir, seu modo de ser. Tudo vai ser chato pra ela. A mãe é chato, o pai é chato, porque o pai tá buscando a Deus, a mãe tá buscando a Deus. Então nós não devemos desistir, porque Deus fala que isso é natural. A partir da hora que você começa a buscar Jesus, as pessoas da sua casa vão te repelir, vão te reprovar. E você tem que fazer o quê? Se afastar? Não, orar. E é só isso, nós temos que orar, interceder, levantar mesmo uma espada, mas uma espada espiritual, tá? Interceder por aquela vida, não é desistir dos filhos, da família, né? Então eu achei interessante, por isso que eu vim aqui em Mateus 10 para ler isso para você. Então a gente sabe que a descrença, né, realmente tem aumentado muito nesses últimos dias, no nosso tempo. Ninguém tá crendo mais. Você fala de Jesus, né, acabou. Já espalha um monte. Então, Deus lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele fala, olha o que ele fala. Quando vier o Filho do Homem, que é Jesus, ele fala quando ele vier, porventura achará fé na terra? Olha que interessante, a pergunta de Jesus.
Então, lá em Romanos 10, versículo 17, também fala: portanto, a fé vem por ouvir, né? Ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação. O que eu estou fazendo aqui é pregando o evangelho. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas como entra essa fé? Como é que você consegue crescer na fé? Através da pregação do evangelho. Porque se você ficar ouvindo baboseiro o dia inteiro, obviamente, se você conhecer alguém, um amigo seu derrotado, que só fala coisa negativa, né, só te põe para baixo, você vai ter fé naquilo. Então, como tem Jesus para aumentar a sua fé, tem o diabo também para tirar, né? Ele também tem a forma de trabalhar com fé. Então, com fé você consegue todas as coisas. Mas Deus não se agrada quando você coloca a fé na coisa errada. Então, isso é muito importante. Mas para iniciar a conversa, nós temos que primeiro, tá, confessar e aceitar Jesus como nosso Salvador. Salvador da nossa vida. É preciso você levantar sua mão dentro de casa e falar: Senhor, eu te aceito como Jesus e Salvador da minha vida. Hoje, a partir de agora, o Senhor começa a trabalhar na minha fé, na minha vida. Então é necessário que você confesse isso para o inferno e para o céu, tá? Então a fé é isso. A fé, você tem que confessar que você quer esse crescimento espiritual. Então é muito importante fazer isso. É muito importante mesmo, né? Você conhecer Jesus, ter liberdade de contar, né, os seus problemas, poder confiar nele, né? As suas dificuldades, seus problemas, é importante. Então as pessoas, elas acreditam, elas pedem conselho para um mundano, para um pagão, para uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas não têm condições de te aconselhar. Porque nós temos nós somos o templo do Espírito Santo. Mas esse templo, tá? Ou ele mora o Espírito Santo, ou ele mora o Espírito do mundo. Dois espíritos não podem habitar, como eu te falei. A bica não pode sair água doce e água salgada, não pode. Um corpo não pode habitar dois senhores. Ou habita o demônio, ou habita o Espírito Santo. Aí que tem que saber quem essa pessoa está servindo. Como é que é a vida dessa pessoa? A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Que fruto que essa pessoa está dando? Então é muito fácil você me conhecer. Hoje eu estou aqui dentro de um quarto fechado, pregando para pessoas que muitas eu nem conheço, nunca vi mais gorda. Peraí, por que eu faço isso? Eu estou ganhando alguma coisa com isso? Eu não tenho nenhuma gratificação. É somente por amor às almas. Então, é realmente fruto do Espírito Santo. Não tem interesse nenhum em nada. Então, isso é o fruto do Espírito Santo. Você faz por amor. Então, que fruto essas pessoas estão dando? A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, lá em Salmos 139, né, do 1 ao 4, é interessante que, se você ler, o próprio Davi, ele fala com Deus, ele pede, né? Ele fala, nossas dificuldades, mal compreendendo, mesmo que ele já saiba de tudo. Então, eu até vou ler tudo de novo, que eu acabei atrapalhando aqui com a minha conversa. Quando conhecemos a Jesus, né, eu falei que a gente tem que ter liberdade, né, para contar os problemas, poder confiar nele em todas as nossas dificuldades. Agora, mas para você saber mais, você tem que ir lá no Salmo 139, do 1 ao 4, que Davi, ele vai complementar isso que eu li aqui, que eu falei aqui, tá? Ele vai falar mais sobre o que é conhecer a Deus. Aí muitas vezes a pessoa fala assim: poxa, não dá para ficar falando igual um maluco dentro de casa, sozinho, e eu não vejo esse Jesus. Não precisa ver, não. Quando eu falei: meu Deus, eu quero sair dessa cegueira espiritual, eu preciso te conhecer. Foi 3 horas da manhã, eu levantei, sentei e falei: não, peraí. Eu lembro que eu fui lá na minha sala e eu puxei uma cadeira da mesa e falei: se o senhor existe mesmo, então o senhor senta aqui nessa cadeira que o senhor vai me ouvir. E eu comecei falando com Jesus de igual para igual, com maior arrogância. Eu falei: o senhor vai ter que mudar a minha vida. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, na Marquês de Abrantes. Eu lembro que eu falei: o senhor vai ter que mudar a minha vida, o senhor vai ter que me tirar dessa depressão. Eu não estou suportando mais. Então, muitas vezes eu não tinha essa atitude. Eu simplesmente
Eu queria uma mudança, mas de boca fechada. Tipo assim, se Jesus existe mesmo, se Deus existe mesmo, ele sabe o que eu tô passando e ele vai resolver meu problema. Ponto final. Eu creio nele, mas não é crer sem atitude. A fé sem obra tá morta. Você tem que ter atitude de fé. Puxe uma cadeira, como eu fiz, e fala: Jesus, senta aqui, vamos conversar. E bota pra fora tudo que tá te incomodando, tudo que tá te oprimindo, né? Então é essa atitude que Deus quer. Então não adianta falar que tem fé se não abre a boca para falar com Deus. Como você vai ter intimidade com uma pessoa sem conversar? Se você me ouve, você vai me conhecer melhor, né? Claro, você vai falar: pô, a Leila eu já conheço, eu ouço, eu sei o que ela pensa, como ela, né, ela age. Agora, sem conversar comigo, você não vai me conhecer. Não tem como. Então é importante a gente ouvir a Deus e Ele nos ouvir. Ele nos conhece, mas Ele quer que você o conheça. E é através dessa conversa que vocês vão ter uma intimidade. E aí Deus vai se mostrar para você. Em Jeremias 29:13, né, Deus fala assim: ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. É muito importante lembrar desse capítulo de Jeremias 29:13. Então eu falei agora, né, que tudo que não provém da fé é pecado, tá? Tudo que não provém da fé é pecado. Lá em Romanos 14:13, eu falei foi de Tiago, né? Eu acho que eu nem citei Tiago, é Tiago 2:20, que fala que a fé precisa de atitude, pois a fé sem obra é morta. Só que eu não falei o livro, não falei o capítulo, né, onde está escrito isso aí. Então lá em Tiago 2:20 está escrito isso aí, né? E em Romanos 14:13 está escrito que a fé sem obra, que tudo que você não tem fé, né? Tudo que não provém da fé, você não tem fé, é pecado. Ah, eu não tenho fé para fazer isso aqui. Então não faça, que você já está pecando. Entendeu? Porque você peca. Então Deus quer que você haja porque você crê, não porque eu estou falando. O pecado, ele gera dúvida, né? Isso a gente já sabe, ele é contrário à fé, ele coloca medo no seu coração. Então, o pecado é totalmente contrário. A dúvida, ela impede você de se relacionar com Deus, porque você pensa: será que ele existe mesmo? Será que vale a pena mesmo? Será que eu vou fazer papel de maluco? Tá? Então você não precisa nem conversar, nem faça o que eu tô falando, nem comece a puxar essa conversa com Deus. Se você já entra para uma conversa não crendo nele. Por isso que eu li aqui, né, que tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:13, tá? O único canal entre você e Deus é a sua fé. É o único. Se você não tem fé, nem salvo você é. É normal, vamos entender, eu não quero radicalizar aqui. Ah, não, mas uma duvidazinha sempre você tem, né, Leila? Muitas vezes vem a dúvida, mas a dúvida é cancelada com a fé. Não é que você não tenha dúvida. O próprio José, nós lemos lá em Mateus 2, ele fala que ele teve dúvida se a Maria estava realmente grávida pelo Espírito Santo. Ele ficou com medo, ele quis rasgar o contrato de casamento que ele tinha com ela. Mas quando o anjo de Deus apareceu no sonho para ele, ele sacudiu a poeira falando: não, eu creio. Então, a dúvida, ela existe, mas para ser cancelada com a fé. Não é que você não possa ter uma dúvida, ter um questionamento na sua cabeça. Pode. Só que a batalha sua é desafiar essa dúvida. Então, na Bíblia, a gente vê lá, conta que diversos gigantes da fé também tiveram seus momentos de dúvida. Tem na Bíblia várias pessoas, esse que eu coloquei aqui, que foi José, né, o padrasto de Jesus, e vários outros, né? Então, Tomé, lembrando aqui, Tomé teve dúvida, né? Ele pediu para ver as feridas, né, na mão de Jesus, né? Se você vai lá em João capítulo 20, 24 e 25, tá? Aí você vai ver uma dessas dúvidas aqui. O apóstolo Tomé, esse aí é o rei da dúvida, né? Mas teve vários outros também. Elias, eu lembro que eu preguei sobre Elias no monte, né? Que apareceu para Jesus no monte, né? Elias e Moisés. Então é interessante que eu até acabei falando do transladado, só que quem foi transladado foi só Elias. Filipe não foi transladado, Moisés não foi transladado, eu acabei corrigindo depois, né? Porque também eu não sou perfeita, gente. Eu falo muito rápido e acaba saindo algumas pérolas aí. Até meu português, muitas vezes, ele agarra. Então, vocês não ficam reparando essas coisas, não.
tá? Preste atenção na palavra, tá? Não fica prestando atenção no português arranhado, numas coisinhas ou outras que não vai fazer diferença no crescimento espiritual. Pensa só na palavra, né? Eu não sou teóloga, eu não tô aqui para pregar teologia para ninguém. Eu tô aqui pregando a palavra crua e nua para vocês, que é essa que salva, tá? Essa que salva, essa que vai trazer fé ao coração de vocês, tá? Essa certeza que eu tenho de Jesus na minha vida, da transformação que Jesus fez na minha vida, eu creio que vai fazer na vida de vocês. Voltando em Elias, ele foi um grande profeta, você vê, né? A gente vê lá no Velho Testamento, a história dele foi tremenda. Mas ó, depois dele enfrentar sozinho 400 profetas do Deus Baal, né? Ele foi ameaçado de morte por quem? Pela Jezebel. E ele ficou apavorado. Ele pediu até para Deus tirar a vida dele. Ele teve dúvida, ele teve medo. Medo, como eu te falei, é contrário à dúvida. Então lá em 1 Reis 19, de 3 a 8, você vai ver a falta de fé de Elias. A dúvida, né? Falta de fé não. A dúvida que ele cancelou com a fé. João Batista também, interessante. Esse homem também, ele faltou com fé, né? Ele teve dúvida. Ó, quando ele estava preso, ele teve a dúvida. Sabe de quê? Ele não sabia se Jesus era mesmo o Messias e mandou ir lá perguntar. Pediu os discípulos dele para ir lá perguntar se Jesus, realmente aquele Jesus que estava curando, fazendo um monte de coisa, era Jesus mesmo. Olha que interessante. Ele teve dúvida, tá? Não vamos entender como falta de fé, mas é uma distância enorme. A falta de fé, a pessoa não caminha, não anda. Ele duvidou e mandou os discípulos perguntarem se era o Messias mesmo que estava ali curando. Lá em Lucas, capítulo 7, 18 e 23, você vai encontrar essa passagem da dúvida de João Batista. Então é interessante que a dúvida, ela pode paralisar você. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Lá em 2 Coríntios 5, 7 fala isso, tá? Então tem que tomar uma decisão. Agir como se a Bíblia fosse, né, não fosse apenas um livro de historinha. Tem que pensar, não é uma lenda, né? Temos que crer que a Bíblia realmente é o poder de Deus na nossa vida. Pensa que é um livro ultrapassado, que você... Não começa com essa dúvida não, tá? Você crê ou não crê. A Bíblia é a palavra de Deus. Interessante que eu já falei sobre isso, mas eu vou voltar, porque isso é a coisa mais interessante que tem. Eu tive uma irmãzinha que ela chegou pra mim e ela falou assim: missionária, olha, a senhora tem muito problema, porque eu tenho um problema de coluna, de ficar muito tempo sentada, né? Eu trabalhei muito, pegando muito peso também, que eu trabalhava com antiguidade, pegava muito peso, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso que essa irmãzinha chegou pra mim e falou assim: a senhora faz o seguinte, põe um fio de cobre na cintura e é batata. Você coloca esse fio, se você crer, você vai ser liberta. Você, acho que nem foi essa palavra liberta, você vai ser curada desse problema de coluna. Olhei pra cara daquela irmã, falei, meu Deus, eu fiquei pensando. Foi a hora que eu falei, minha irmã, vem cá, a senhora já leu lá Isaías 42, versículo 8? O que fala? Deus fala, né? Deus não divide sua glória com ninguém. O que quer dizer Deus não divide a sua glória com ninguém? Quando você pega a sua fé, direciona ela de forma errada. Eu, com certeza, se eu coloco aquele fio de cobre na cintura, aquela simpatia que ela estava me ensinando, e cresce realmente que aquilo ali ia me curar, eu ia ser curada. Eu creio naquela simpatia. Eu creio não, tá amarrado, em nome de Jesus, eu não creio. Mas se eu fizesse pela fé, eu ia ser curada. Então até um fio de cobre, ele pode te curar? Pode. Mas por quê? Porque você está colocando a fé em outros deuses, em outras coisas. O fio de cobre tomou o lugar de Deus para você. A Nossa Senhora da Aparecida tomou o lugar de Jesus. O São Jorge tomou o lugar de Jesus. Nossa Senhora de Fátima tomou o lugar de Jesus. Então, gente, cura. Você consegue obter coisas através da fé errada? Sim. Mas agrada a Deus? Não. Você vai ser salvo? Não. Porque você não colocou a sua fé em Deus. Você dividiu a sua fé. E Deus fala que Ele não divide a sua glória. O que é a glória? Ele quer ser glorificado pelo que Ele vai fazer na sua vida. Ele quer ser honrado.
Aí se você é curado, você fala, ah, São Jorge me curou. Fiz uma promessa, fiz uma feijoada no dia do São Jorge, e eu fiz 5 anos lá com o Cosme Damião, que eu ia entregar doce, 5 anos, né? E ele resolveu o meu problema. Quem você tá dando a glória? A São Cosme Damião, a São Jorge, a Nossa Senhora da Aparecida. Por favor, gente, vamos abrir um entendimento. Vamos botar fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que derramou o sangue na cruz do Calvário por você. Não foi o Buda, tá? Não foi ninguém. Foi Jesus Cristo. É só esse entendimento. Esse o entendimento, tá? Nenhum outro. Não deixa ninguém ocupar o lugar de Deus na sua vida. Quer bênção? Vamos agir pela fé em Jesus Cristo. Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que cura. Agora, não vamos fazer igual aquele povo de Nazaré, não. Misericórdia. Não vamos fazer isso, não. Não vamos entristecer o Espírito Santo, não. Né? Que chegou lá em Nazaré e não conseguiu fazer milagre porque faltou fé. Então não adianta. Vai alcançar um monte de coisa aí. Né? Tem um monte de centro espírita aí que faz cirurgia espiritual e resolve o problema da pessoa. Mas você quer o quê? Você quer ser curado somente nessa terra, viver até 80, 90 anos e acabou a tua vida? Ou você quer ter uma vida eterna com Jesus? Né? Nós temos que ter uma vida eterna com Cristo. Hoje eu até passei um WhatsApp para uma amiga, eu achei interessante. Ela me alegra sempre quando ela passa essas gravações, ela manda um áudio pra mim. Nossa, a gente tem uma ligação enorme. Nossa, como você tem hora que fala uma coisa que eu tô passando e não sei o quê. Aí eu não falei nada, mas me deu vontade de falar porque eu nem tava em casa. A nossa ligação, né, é a alma. É muito mais importante do que uma ligação carnal. Tá? Então as pessoas muitas vezes elas querem ter uma ligação carnal. Você tem que estar vendo aquela pessoa, abraçando aquela pessoa, beijando aquela pessoa para falar que tem uma ligação. Você não precisa disso. Se você está na mesma fé, no mesmo espírito, existe uma ligação de alma. E essa ligação nos leva para a eternidade. É uma pessoa que eu vou levar para a eternidade. Então nós somos irmã de alma. Então existe, né? Muitas vezes acontece esse paradigma aí de a gente falar uma coisa e a outra tá pensando. Deus me dá um sonho e fala, ó, vai lá e ela tá precisando da sua ajuda. Isso é muito legal. Mas isso é fé. Então nós temos que ter essa ligação com as pessoas de alma. Esquece, muitas vezes você quer, né, mostrar muita amizade, mas tá enchendo a paciência da pessoa, vive na casa da pessoa, vive, entendeu? Então ligando, muitas vezes você não precisa disso. É só orar, só interceder, só amar, né? É um amor ágape, um amor puro, incondicional. Não precisa estar fazendo presente ali 24 horas, enchendo o saco daquela pessoa. Não precisa disso não, gente. Então é interessante, é isso que Deus quer que vocês tenham com Ele. Uma ligação de alma, de espírito. Não é só uma ligação, eu amo Jesus. Olha, nossa, eu sou uma pessoa muito devota. É devota de quem, minha senhora? Devota de São Jorge, devota de Iemanjá, né? De Nossa Senhora de Fátima, de Cosme Damião. Poxa vida, Deus não se agrada, entristece o Espírito Santo, tá? Então é isso aí, vou desligar, tá? Deus abençoe vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Amém.